Muito obrigada, meus queridos amigos. Muito obrigada, Ana Clébia, Samuel. Muito obrigada ao Centro Espírita Caminho da Verdade, aqui, especialmente no canal Mente e Consciência. Eu fico tão feliz, tão honrada pelo carinho, pela gentileza, pelas palavras doces e gentis com as quais vocês me recebem sempre quando eu aqui estou. Muito obrigada realmente pelo carinho e tenham a certeza que esse carinho é recíproco, que a alegria é recíproca e que vocês também moram em meu coração. Meus queridos amigos, hoje nós vamos refletir então sobre a justiça da reencarnação. E é comum, é natural, algumas pessoas ainda não compreenderem o porquê da reencarnação. E muitas vezes, exatamente por não compreenderem exatamente a necessidade e a justiça desse mecanismo de evolução escolhido e utilizado por Deus, é que muitas pessoas acabam de alguma forma se irresignando com a necessidade da reencarnação. Só que antes de nós conversarmos sobre a justiça da reencarnação, vamos refletir sobre o que é reencarnação. Muito comum no meio espírita, mas como nós estamos nas redes sociais e essas reflexões podem chegar a quem é ou não espírita, é bom nós trazermos um pouquinho essa conceituação, mesmo que de forma singela e rápida. Então, é importante nós sabermos que reencarnação é o retorno do espírito ao corpo material, mas em um corpo diferente do corpo anteriormente ocupado por aquele espírito. E nós sabemos que outras religiões acreditam no que nós chamamos de ressurreição, que a ressurreição é o retorno do espírito ao mesmo corpo, enquanto a reencarnação é o retorno do espírito a um corpo diferente. Só que essa diferença, ela é uma diferença mais da atualidade. Porque quando nós estamos estudando os evangelhos, quando nós estamos estudando a cultura hebraica, nós percebemos que os judeus, eles acreditavam em reencarnação. Ou seja, eles acreditavam que o espírito poderia sim voltar em um corpo diferente. Só que naquela época, eles chamavam por o que eles chamavam de reencarnação, chamavam a reencarnação de ressurreição. Então, eles entendiam e acreditavam no processo reencarnatório, no nascimento no novo corpo, mas eles não designavam esse processo de reencarnação. E eles chamavam de ressurreição. Por isso que muitas vezes nós encontramos nos evangelhos a palavra ressurreição e acabamos interpretando equivocadamente esse fato, acreditando que os judeus entendiam que o espírito retornava em um mesmo corpo, como hoje entendemos por ressurreição. Então, quando nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, principalmente no capítulo que fala que é necessário nascer de novo, é preciso nascer de novo. Então, se não me falha a memória, é o capítulo 3º ou 4º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala exatamente disso. E quando nós estamos ali estudando, ele nos fala isso. Então, quando nós estamos também compreendendo e estudando sobre a reencarnação, nós percebemos que essa terminologia, reencarnação, é também, a ideia da reencarnação, é também conhecida pelo termo palingenesia. O que é palingenesia? Vem do grego palin, que significa de novo, e também da palavra grega gênesis, que significa nascer. Então, nascer de novo, palingenesia.
E quando nós estamos estudando a doutrina espírita ela é muito clara no sentido de nos mostrar que não existe a morte, que o que acontece é a morte do corpo material, mas que o espírito é imortal e que o espírito, ele foi criado simples e ignorante, mas ele é perfectível, significando dizer que ele, a sua destinação, a sua finalidade maior é se tornar um espírito puro, um espírito perfeito. E é exatamente nesse contexto que nós vamos começando a compreender a justiça e a finalidade do processo reencarnatório. Por quê? Deus criou a todos os espíritos, mas ele não nos criou já plenos de inteligência e de moralidade. Ele nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento intelectual e sem o conhecimento moral. E que todos nós temos como destinação a perfeição relativa, já que absoluta só Deus a tem, e com isso, essa perfeição envolve essa elevação, essa perfeição de intelectualidade e moralidade. Ora, se todos nós nascemos simples e ignorantes e todos nós somos perfectíveis, a essa condição chegaremos. Mas Deus, na sua infinita perfeição, na sua infinita inteligência, ele sabia que nós não tínhamos condições de chegar a essa destinação em uma única vida. Uma existência de 100 anos, se nós conseguirmos viver tudo isso, ainda é muito pouco para que nós possamos alcançar essa pureza, para que nós possamos alcançar tudo o que nós devemos aprender no que concerne às artes, à ciência, à sabedoria humana, à moralidade, à bondade, tudo isso para que nós pudéssemos adquirir em uma única existência, não é possível. Então, nós já começamos a compreender uma das finalidades primordiais da reencarnação e, consequentemente, entendermos a justiça da reencarnação e o porquê de Deus ter escolhido a reencarnação como um mecanismo para que nós pudéssemos chegar à evolução. Então, a finalidade da reencarnação é exatamente oportunizar a todos os espíritos, através das reencarnações sucessivas, atingir este nível superior de evolução. E isso fica muito claro quando nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, e lá consta que quando nós alcançarmos a perfeição relativa, nós não estaremos mais submetidos à reencarnação em corpos materiais. Porque o processo reencarnatório é exatamente para oportunizar essa evolução. É exatamente para que nós possamos expiar os nossos erros, os nossos equívocos do passado e obter o melhoramento progressivo de cada um de nós, o melhoramento progressivo da humanidade. Através da reencarnação, e aí está um viés da justiça da reencarnação, é oportunizar o arrependimento e a correção de rumos, a correção dos nossos erros, dos nossos equívocos perpetrados no passado e no hoje. E Deus é tão justo que se ele nos criou simples e ignorantes, se ele nos criou para sermos perfeitos, ele tem que criar também o mecanismo para que nós possamos chegar a essa condição. E aqui, Samuel até comentou um pouco da questão jurídica. Quando nós estamos trabalhando uma norma humana, um regramento humano, e vejam que nós estamos agora falando de um regramento feito, pensado pelo homem, que é falho. O que dirá
uma justiça divina que é perfeita. Se nós, dentro dos nossos regramentos, nós, ao estabelecermos uma lei, ao estabelecermos um regramento que nos dá, por exemplo, um direito, a lei precisa estabelecer os mecanismos para que aquele direito seja exercido. Ele não pode simplesmente criar uma norma sem criar também os mecanismos para que as pessoas possam cumprir aquele regramento, aquela norma. Igualmente, faz Jesus não, faz Deus. Se ele nos cria para a perfeição, necessariamente ele precisa instrumentalizar o homem para que alcance a perfeição. E qual é o instrumento, então, utilizado para isso? Exatamente a reencarnação, porque ela vai permitindo que nós, a cada reencarnação, consigamos pouco a pouco depurar o nosso espírito, aprimorar o nosso a nossa condição evolutiva, nos afastando da animalidade, nos afastando dos instintos, nos afastando das sombras e nos aproximando de Deus. É por isso que Jesus, quando conversa com um doutor da lei, que se chamava Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estudamos, logo no início da obra. Vamos compreender o que Jesus quis dizer como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Por que que isso tem relação com a reencarnação? Quando Jesus diz ninguém pode ver o reino de Deus, primeiro nós temos que entender o que é esse ver o reino de Deus. Precisamos entender o que significa reino de Deus e entender o que significa nascer de novo, para que nós possamos também compreender a justiça da reencarnação. Então, primeiramente, vale colocar aqui que esse reino de Deus, ele tem dois aspectos. Ele tem duas interpretações. O reino de Deus tem uma interpretação essencialmente interna, interior e uma exterior. Qual é a interpretação interior de reino de Deus? Significa que o reino de Deus é um estado da alma, é um estado íntimo, pessoal de cada um de nós. Significa que aquelas pessoas que encontram-se em condições evolutivas e que agem, pensam, laboram, vivem a lei de amor, essas pessoas encontram o reino de Deus dentro do seu próprio coração. Esteja essa pessoa onde estiver, encarnada ou desencarnada, num ambiente de luxo ou num ambiente de extrema simplicidade. Aquela pessoa intimamente se sente em paz e feliz. O reino de Deus, no seu aspecto interior, significa um estado de paz, felicidade, um estado de bem-estar pleno. Pode estar o mundo ao seu redor caindo, mas é uma conquista íntima sua. Então vejam que, no aspecto interior, significa que, como nós dissemos, eu posso estar num ambiente simples, humilde, mas eu me sinto feliz, eu sinto o reino de Deus dentro do meu coração. E aí, vamos agora para o aspecto exterior. O aspecto exterior é aquele que os espíritos que vivem as leis de Deus e que adquiriram um certo grau de evolução, ou seja, espíritos elevados, espíritos quase que perfeitos ou próximos da perfeição, eles, no aspecto exterior, terão a oportunidade de habitarem mundos mais felizes. E quando nós estudamos sobre a escala dos mundos, sabemos que existem 5 níveis,
mundos primitivos, de expiações e de provas, de regeneração, felizes e celestes. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais condições de habitar esses mundos mais felizes terá o espírito. Então, o reino de Deus também pode ser entendido dentro do seu viés exterior como esses mundos mais elevados. Então, vejam, o reino de Deus, seja no seu aspecto interior, seja no seu aspecto exterior, significa, ele tem como uma condição sine qua non uma evolução espiritual. E eu, para que eu possa, então, ver esse reino de Deus, esse ver não é com ver com os olhos do corpo físico, mas ver, perceber, viver, sentir, experimentar a alegria, o bem-estar e a felicidade dessa condição, é preciso nascer de novo. Ou seja, é preciso reencarnar inúmeras vezes para que possa alcançar então a evolução necessária e com isso ver, viver, sentir-se no reino de Deus, seja no aspecto íntimo, seja no aspecto exterior. Então, o que Jesus estava há 2000 anos ensinando à humanidade, que, portanto, então vemos que a reencarnação não é algo, não é uma ideia trazida pela doutrina espírita. Ela não apenas constava das palavras, das orientações, dos ensinamentos de Jesus, como já era uma ideia aceita e compreendida, não tão compreendida, mas já aceita pelos judeus. O que acontecia, e por isso mesmo que o doutor da lei Nicodemos foi conversar com Jesus, é que eles não sabiam apenas como o processo reencarnatório se dava. Eles não tinham a compreensão de que a reencarnação ela se dá com todos os espíritos. Os judeus acreditavam que apenas algumas pessoas, alguns espíritos, eram submetidos ao processo reencarnatório, como, por exemplo, os grandes profetas. Eles acreditavam que os profetas encontravam-se numa condição evolutiva que lhes oportunizava o retorno ao corpo físico. Eles não acreditavam que todos nós estávamos submetidos à reencarnação. Então, são conhecimentos que foram sendo trazidos, principalmente esclarecidos, pela doutrina espírita, mas já era algo que eles acreditavam. Claro que, com a evolução e o entendimento, tudo vai se clareando. Então, vejam que Jesus não deixou de falar da reencarnação como um mecanismo de justiça divina, como uma forma para que nós alcançássemos a perfeição. Apenas Jesus não teve a oportunidade de trazer os detalhamentos do processo reencarnatório, exatamente porque a humanidade da época ainda não apresentava entendimento, moralidade, conhecimento suficiente para tal. Mas vejam que Jesus, através desta frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele estava ali de forma clara, falando e mostrando sobre a justiça divina, mostrando que a justiça divina é misericordiosa, que a justiça divina não impõe aos seres humanos castigos eternos e nem paraísos infinitos, porque até então acreditava-se num Deus inclemente, num Deus que era vingativo, porque foi a ideia trazida, trabalhada e construída por Moisés. Então acreditava-se num Deus que punia eternamente os seus filhos. E Jesus, através dessa frase, através das ideias que ele trazia, ele nos deu a oportunidade de nós conhecermos a grandeza, a sublimidade e a misericórdia de Deus. Então, nós vemos o quanto a reencarnação é justa, porque ela possibilita o progresso do espírito. É um instrumento para que nós possamos realmente progredir.
E é tão interessante a justiça divina e o processo reencarnatório que Deus nos oportuniza renascermos junto às pessoas adequadas para o nosso crescimento, exatamente junto às pessoas com as quais nós precisamos trabalhar o nosso coração, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso perdão. Renascemos no meio e junto às pessoas que vão, portanto, nos permitir o aperfeiçoamento. Vamos, claro, passar por provas, por expiações, por situações desafiadoras no decorrer da nossa existência? Sim, nós iremos, porque faz parte também da justiça divina e a justiça da reencarnação nós colhermos aquilo que nós plantamos. Mas a justiça de Deus e, consequentemente, a da reencarnação, que é um instrumento divino, nos mostra que não é porque nós erramos que nós necessariamente vamos passar pelos sofrimentos. Jesus nos mostra, a doutrina espírita nos mostra, que nós possamos aprender pela dor ou pelo amor. Como eu posso aprender pelo amor? Através do exemplo. Nós estamos rodeados de espíritos em níveis evolutivos diferentes, uns mais evoluídos e uns menos evoluídos. Eu posso aprender com os mais evoluídos, que me dão exemplos, que me inspiram, que me orientam, que me conduzem para o caminho reto, mas eu também posso aprender com aqueles que estão menos evoluídos do que eu, porque através dos erros e dos equívocos por eles cometidos, eu aprendo aquilo que eu não devo fazer. Mas, nesse processo evolutivo, nós temos o livre-arbítrio. Então, nem sempre nós fazemos as escolhas mais acertadas. E por isso, precisaremos, em algum momento, resgatar pela dor. Mas vale lembrar que a dor tem o objetivo de fazer com que nós possamos rever determinados aspectos da nossa personalidade, rever determinadas atitudes e, com isso, retomar o nosso crescimento espiritual. A dor, ela é temporária, ela decorre das nossas escolhas. Única fatalidade, a única certeza que todos nós podemos ter é que nós seremos espíritos felizes, que nós não passaremos e viveremos eternamente na dor, porque a dor tem um único objetivo de nos trazer o aprendizado. A dor não é para o nosso sofrimento, mas para o nosso aprendizado. E através da reencarnação, nós vamos, com as dores, com os amores, vamos caminhando e vamos evoluindo. E a reencarnação, ela é tão justa, Deus é tão justo, que nós não iremos reencarnar sempre nas mesmas condições. Nós estamos agora ainda na Terra, um mundo ainda de expiações, de dores e de provas. Mas, à medida que nós vamos também crescendo e evoluindo, nós já teremos a oportunidade de reencarnar em mundos mais felizes. Ainda estamos no processo reencarnatório, mas numa condição já muito mais feliz, agradável, numa condição onde espíritos já vivem e já conhecem a lei de amor. Então, Deus, ele é tão justo, e a justiça que envolve o processo reencarnatório é tão verdadeira, é tão real, que nós estaremos reencarnados exatamente com os espíritos que se encontram na mesma condição evolutiva. Deus não permite que espíritos extremamente imperfeitos renasçam em mundos jamais elevados,
Por isso que existe o processo de exílio para outros orbes. Por isso que agora nós estamos passando por um processo de seleção, onde está havendo a separação do joio e do trigo, para que espíritos mais refratários à lei possam ser recambiados para outros planetas, para outros orbes, e com isso na Terra permanecerem espíritos já condizentes com a nova condição evolutiva do orbe. Mas nós podemos ainda mencionar outras finalidades também da reencarnação. Claro que em plano maior, o objetivo da reencarnação é oportunizar o progresso. Mas a reencarnação também oportuniza, por exemplo, o refazimento do corpo espiritual. Nós sabemos que o perispírito ele é extremamente suscetível a modificações pelo nosso pensamento, pelo nosso nível evolutivo, pela nossa personalidade. Então, muitas das vezes, esse corpo perispiritual ele está comprometido em função ainda da pouca evolução espiritual. Então, em função disso, muitas vezes esse corpo perispiritual ele fica macerado, ele fica dilacerado, ele fica machucado, ele fica corrompido no plano espiritual. E apenas um processo reencarnatório ajuda o espírito na recomposição do seu corpo perispiritual. Exatamente porque, através do processo reencarnatório, através da modelagem num corpo material, o perispírito vai retornando à sua forma física, à sua forma humana, à sua forma correta, saudável. Então, na verdade, a justiça divina, ela é tão grande, ela é tão ampla, que ela sempre nos dá, nos oferece um mecanismo para que nós possamos ir paulatinamente suprindo as nossas fragilidades e imperfeições espirituais. E quando nós estamos falando de reencarnação, de justiça da reencarnação, é interessante abordar um pouquinho sobre os tipos de reencarnação, porque nem toda reencarnação é igual. E isso também representa uma justiça divina, a justiça divina. Exatamente porque os espíritos são diferentes, exatamente porque os espíritos encontram-se em níveis evolutivos diferentes, que as reencarnações não podem ser todas da mesma forma, porque senão Deus estaria tratando de forma igual os desiguais. E até a justiça dos homens nos diz que para que nós possamos ser verdadeiramente justos, nós devemos tratar os desiguais de forma desigual. Porque cada um tem um jeito, uma personalidade, uma característica de ser. Nós não somos cópias uns dos outros. Nós somos individualidades. E é por isso que a reencarnação ela é diferenciada conforme a condição evolutiva de cada um. Então, nós trazemos aqui, por exemplo, as considerações do autor Carlos Toledo Rizzini na obra Evolução para o Terceiro Milênio. E ele nos fala sobre os tipos de reencarnação. Nos fala da reencarnação compulsória, na reencarnação proposta e na reencarnação que ele chama de livre. E ele faz uma consideração também sobre o que seria uma reencarnação acidental. Então, as reencarnações compulsórias são aquelas que, em função da imperfeição do espírito e da impossibilidade desse espírito escolher com seriedade, escolher com clareza, escolher com bom senso, escolher com a devida responsabilidade e capacidade, a sua reencarnação, é que Deus, utilizando-se de seus mensageiros divinos e de espíritos mais preparados para isso, é que uma reencarnação é planejada, é organizada
para aquele espírito que não se encontra em condições de fazê-lo. Então, muitas vezes, esses espíritos refratários à lei ou não querem reencarnar per- por inúmeras razões e motivos, ou simplesmente encontram-se num desequilíbrio espiritual tão grande que sequer eles encontram-se em condições de dizer quero ou não quero, desejo ou não desejo. Mas, como a reencarnação objetiva e possibilita o processo evolutivo, a evolução, ela é imposta por Deus para que aquele espírito possa ter a oportunidade de evoluir e um dia chegar à condição de espírito puro. É a mesma situação, paralelamente, para que nós possamos entender melhor, dos pais com os filhos pequenos. Os filhos pequenos, os bebês, eles não podem fazer o que querem. Eles não podem seguir para onde desejam. Exatamente, eles estão sendo a todo momento tolhidos pelos pais, porque eles ainda são crianças e eles não têm condições de terem autonomia suficiente para conduzirem suas próprias vidas. Então, os pais, sabendo o que é melhor para eles, os, os orientam e vão sim tolher a liberdade, o livre-arbítrio daquela criança, porque sabem que a criança ainda não tem condições de fazê-lo. Mas à medida que a criança nasce não, perdão, cresce em entendimento, cresce em conhecimento, cresce em idade, seus órgãos vão se tornando mais fortes, a criança vai, pouco a pouco, ganhando autonomia. E assim acontece com os seres humanos. Enquanto nós estamos na condição de reencarnação compulsória, tudo acontece de um modo mais automático, sem a nossa interferência. Espíritos superiores, mesmo à distância, vão estar supervisionando e direcionando essas reencarnações. Já nas propostas, também conhecidas como semi-voluntárias, o espírito reencarnante já apresenta um livre-arbítrio. E veja como isso representa também a justiça divina. Por quê? Como o objetivo de Deus é nos oportunizar o progresso, a participação na nossa reencarnação também faz parte dessa justiça, porque nos dá a oportunidade de nós, de alguma forma, estarmos ali traçando o nosso próprio destino, escolhendo as nossas provas, os nossos enfrentamentos. Então, a espiritualidade, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo maior autonomia nesse processo de escolha do nosso planejamento reencarnatório. Enquanto nós estamos parcialmente autônomos, nós vamos ter, com certeza, espíritos mais evoluídos e preparados para nos auxiliarem. Mas nós, nesse processo, poderemos escolher o gênero das provas que nós vamos ou desejamos enfrentar, exatamente analisando aquilo que eu preciso evoluir, examinando quais são os aspectos mais importantes a serem trabalhados da minha personalidade, as minhas imperfeições maiores que precisam ser trabalhadas, examinando as minhas condições, examinando a necessidade, a condição, o preparo, a evolução já adquirida. Tudo isso é examinado por esses espíritos mais preparados no processo reencarnatório e também por mim, para que o nosso planejamento, a nossa reencarnação, ela possa ser definida, ela possa ser pensada, ela possa ser trabalhada e planejada. E vale lembrar que quando nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, ou mesmo quando nós não participamos, vale sempre destacar que nem todos os detalhes, nem todas as minúcias da nossa vida são escolhidas no nosso planejamento reencarnatório. A justiça divina é tão maravilhosa
que ela nos garante a manutenção do nosso livre-arbítrio. Então, situações mais importantes serão definidas previamente antes de nós reencarnarmos. Mas tudo aquilo que decorre das nossas escolhas morais, tudo isso não vem previsto lá em cima, não vem previsto lá de cima. Tudo isso decorre das nossas escolhas, da nossa forma de agir aqui. Tudo que diz respeito à escolha entre o bem e o mal, ou seja, o aspecto moral da nossa existência, decorre das nossas ações aqui. Então, a reencarnação, ela prevê que nós podemos eventualmente, como nos diz o Livro dos Espíritos, nascer num meio propenso ao crime, mas cabe a mim, aqui, reencarnada, escolher o crime ou escolher o caminho da justiça, uma conduta ilibada. Isso é livre-arbítrio. Planejamento reencarnatório ou fatalidade é o fato de eu nascer num ambiente propenso ao crime. Pois muito bem, e nós temos ainda a reencarnação livre ou missionária, que são exatamente daqueles espíritos superiores, redimidos perante a lei divina ou já muito próximos da redenção. Então, esses espíritos têm total autonomia para escolherem a sua reencarnação. E isso faz parte da justiça, porque Deus não dá essa oportunidade para quem não conquistou essa autonomia, essa liberdade. Deus permite a cada um segundo as suas obras. Então, quem adquiriu o direito, adquiriu essa possibilidade, vai poder definir o seu planejamento reencarnatório. As tarefas que vai desempenhar, o local do seu nascimento, os pais, as situações da sua existência corporal, as tarefas que precisarão ser desempenhadas em benefício da humanidade. Na Terra, as reencarnações livres ou missionárias ainda são muito raras, porque a grande maioria do planeta necessita ainda desse amparo, dessa assistência, porque a grande maioria do planeta ainda é de espíritos mais imperfeitos. Então, temos espíritos bons da segunda ordem? Temos, mas ainda numa quantidade menor. E nós temos ainda, o autor Carlos Rizzini fala ainda do que ele chama de reencarnação acidental. Essa reencarnação acidental é uma observação que ele faz, mas não existe na codificação essa terminologia de reencarnação acidental. O que ele chama de reencarnação acidental são aquelas reencarnações, por exemplo, que decorrem de circunstâncias que promovem uma certa alteração no planejamento reencarnatório de determinados espíritos e que vão ocorrer sem o detalhamento necessário, que decorrem essencialmente daquelas fecundações não previstas, das uniões sexuais fortuitas, das uniões, por exemplo, decorrentes de estupro ou outros acidentes similares. Então, o que acontece? Como acontece o processo reencarnatório nessas situações? Espíritos que estejam próximos daquela mulher em função dessa união sexual que não estava fortuita, que não estava planejado, ou decorrente de estupro, enfim, do que seja, os espíritos que estejam próximos serão atraídos pelo óvulo, por mecanismos automáticos e ainda incompreensíveis para nós, seres humanos. Mas mecanismos que estão submetidos sempre à lei divina. Ou seja, Deus é tão perfeito que faz com que esses espíritos que são atraídos magneticamente, de forma automática, para o óvulo, eles tenham alguma relação de afinidade e merecimento com aqueles pais.
de modo que nada acontece sem a permissão de Deus e sem um fim útil. Então, não é qualquer espírito, pode ser, por exemplo, um espírito obsessor, que esteja próximo àquelas pessoas e que, em função daquela união sexual, vai ser atraído. Mas não é qualquer espírito obsessor. É um espírito obsessor que vai ter uma relação de afinidade, uma relação ainda que precisa ser trabalhada. Ou seja, é um espírito que mais cedo ou mais tarde precisaria estar junto àquelas pessoas para que pudesse acontecer um reajuste e aqueles espíritos possam caminhar segundo as leis de Deus. Então, o que o autor nos diz é que, conquanto nem tudo, no que concerne a este tipo de reencarnação, conquanto nem tudo tenha sido particularmente previsto, tudo está dentro da lei de Deus. Não existe, portanto, em plano maior, uma reencarnação acidental. Ela só pode ser considerada acidental porque ela sofre uma certa modificação em função daquela união sexual fortuita. Mas ela acontece dentro dos mecanismos perfeitos da lei divina. E esses automatismos que ainda são desconhecidos para nós estão dentro da lei de Deus, que faz com que os espíritos que precisam estar juntos estejam. Então, isso é realmente maravilhoso, porque nós percebemos que nada, absolutamente nada, foge à justiça divina. As reencarnações podem ser mais rápidas, podem demorar horas ou podem demorar milênios. Não importa. A necessidade da reencarnação, ela vai existir até que nós alcancemos a condição de espíritos puros. Por isso que eu posso ficar muito tempo, séculos, anos, décadas, até milênios no plano espiritual, mas enquanto eu não posso ficar eternamente no plano espiritual, enquanto eu não alcançar a perfeição. Então, essa permanência, ela é sempre finita, porque nós precisaremos estar sempre submetidos ao processo reencarnatório para que possamos evoluir. Então, meus queridos amigos, chegando aqui, finalizando as nossas reflexões, nós percebemos que Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus é bom, porque Ele nos entregou, nos presenteou com a reencarnação como um mecanismo divino a nos proporcionar a evolução que nós necessitamos. Nem sempre, quando aqui estamos, conseguimos perceber a misericórdia divina no processo reencarnatório, porque ainda sofremos e o sofrimento nem sempre é bem compreendido. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós compreendemos as verdades espirituais, fica mais fácil nós percebermos a justiça da reencarnação. E para nós finalizarmos, trazemos, como de costume, a nossa poesia. E ela se chama Reencarnação. E nos diz o seguinte: um princípio do Espiritismo é a reencarnação, bem diferente da chamada ressurreição. É a volta do espírito em novo corpo material, sem relação com a antiga constituição carnal. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o ensinamento de Jesus que chegou ao povo. Reencarnar significa nascer novamente, em outra matéria, literalmente. Nossa individualidade, todavia, não se altera. Reflete, amigo, sobre esta verdade e pondera. As provas da vida trazem oportunidades para finalmente resolvermos as enfermidades. É demonstração da justiça divina e do grande amor da sua doutrina. Novos caminhos são concedidos para ressarcirmos erros cometidos. Com a lei dos renascimentos é possível
tornar a imortalidade compreensível. A sublimação do espírito é admissível, mas em única existência, impossível. A pluralidade das existências é necessária para mudarmos nossa condição deficitária. À custa de esforços e luta diária, deixaremos a ignorância temporária. Expiação e melhoramento progressivo é por Deus a todos concedido. Procurando seguir os ensinamentos de Jesus, encontraremos a verdadeira luz. Com a plena depuração do espírito, a este mundo não ficaremos restritos, não mais precisando reencarnar ou a planos materiais retornar. Se assim quiser, será em missão, para aprender tal condição. Pode ser aqui ou em outros mundos, sempre com objetivos nobres e fecundos. Agradeçamos a Deus a reencarnação e façamos da caridade nossa canção. Distribuindo o amor e sendo cristão, alcançaremos todos a perfeição. Muito obrigada.